Hola, neste vídeo quero falar sobre a base média de um triângulo. Então aqui eu estou considerando o triângulo ABC e vou colocar os pontos médios do lado AB. Então D, o ponto médio do lado AB, significa igual a DB. Os lados são idênticos em amarelo. E também o ponto E é o ponto médio do lado AC. Significa que AE igual a EC. O que eu quero provar é que a base média, este segmento DE, é a base média em relação ao lado BC. O que quero provar é que esse segmento satisfaz duas coisas. Ele é a metade da base, medida a metade da base, e segunda coisa, ele é paralelo à base. Então, o segmento de é paralelo à base e ele mede a metade do comprimento da base. Como é feita essa demonstração? Bom, em GeoGebra a gente sempre pode movimentar a figura, vocês podem checar. Uma das grandes vantagens de GeoGebra, que você movimentando a figura, você checa os teoremas. Mas vamos tentar demonstrar formalmente. Então, o primeiro passo, eu tinha partida do triângulo ABC. O primeiro passo é estender este segmento e construir um segmento idêntico de ATF, com a mesma medida do segmento de DATE. Então, isso por construção, eu posso fazer esse tipo de construção, e aí também liga os pontos F e C com o segmento. Agora, o primeiro passo aqui, o segundo passo, vai ser demonstrar que o triângulo ADE é congruente ao triângulo CFE. Por que isso é verdade? Aqui a gente vai usar o critério de congruência lado, ângulo, lado. Então, notem, eu tenho, por hipótesis, estes dois lados são iguais. AE é igual a EC, porque E é ponto médio. Este ângulo, o ângulo AED, é congruente ao ângulo CEF, porque são ângulos opostos pelo vértice. E, por construção, o lado DE é igual ao lado EF. Então, eu tenho lado, ângulo, lado. Então, pelo critério de congruência, lado, ângulo, lado, os triângulos ADE e CFE são congruentes. Isso significa o quê? Que o lado DA vai ser congruente ao lado FC. Essa informação eu não tinha, agora eu sei que este lado de aqui é congruente com este lado de aqui. Adicionalmente, este ângulo, o ângulo EFC, vai ser congruente ao ângulo EDA. Estes dois ângulos vão ser iguais. E este ângulo daqui também, o ângulo DAE, vai ser igual ao ângulo FCE. Este ângulo vai ser igual a este daqui. E como agora eu sei que este lado DA é igual ao lado CF, e por hipótese eu tinha que DA é congruente ao lado BD, então por transitividade o lado BD é congruente ao lado CF. Eu tenho que este lado vai ser congruente, ou tem a mesma medida que o lado BD. Então, esses dois lados têm a mesma medida. Agora,
Adicionalmente, eu posso considerar a semelhança de dois triângulos. Como considerar a semelhança de dois triângulos? Eu vou considerar os triângulos semelhantes, este pequeno, o triângulo ADE, e o triângulo grande, ABC. Por que esses dois triângulos são semelhantes? Bom, eles têm um ângulo em comum, que é o ângulo em A, é o mesmo para os dois triângulos, e adicionalmente tem um par de lados proporcionais. Se eu faço a proporcionalidade do lado BA do grande dividido DA do pequeno, isso é 2, porque justamente D é ponto médio. Esse é um par. E por aqui, deste lado também, CA dividido EA, a relação entre esses lados também é 2. Então tem um par de lados proporcionais. Isso significa, aqui, o critério de semelhança de triângulos, significa que os triângulos de AE e BAC são semelhantes. A partir de aí, eu vou concluir que a mesma proporção vale entre os lados BC e DE. Então, BC dividido DE tem que ser igual a 2. E aí, a partir de aí, a gente chega à conclusão que DE é a metade, por isso a palavra base média tem que dividir na metade, pegar a base e dividir na metade do triângulo ABC em relação ao lado BC. E adicionalmente agora a gente sabe que eles são, que ele é media metade, e também vai ter que os ângulos são iguais. Então, este ângulo do triângulo pequeno é igual a este ângulo do triângulo grande. Então, se esses dois ângulos são iguais, são correspondentes, a gente pode concluir que a linha DE é paralela com a linha BC. Então, com isso a gente termina a prova deste teorema da base média. Se em um triângulo ABC, D e E são pontos médios dos lados AB e AC, então DE vai ser metade da base, metade do BC, e vai ser um segmento paralelo à sua base, ABC. Esse resultado a gente também vai usar no nosso problemas da Olimpíada Internacional de Matemática. Então é isso, até a próxima.